Olá, turma, tudo bem? Eu sou o professor Eduardo Maciel e nós estamos juntos nesse módulo de Atos dos Apóstolos. Você que tem buscado a sua conclusão de curso, você que tem iniciado com a gente, hoje nós vamos iniciar mais um módulo do nosso curso, falando ali sobre a igreja primitiva, falando sobre o ministério do apóstolo Pedro, do apóstolo Paulo. Fica com a gente porque a gente vai ter muita coisa boa nesse módulo de Atos dos Apóstolos. Eu quero começar introduzindo o assunto com vocês. O título do livro, Atos dos Apóstolos, tal como nós conhecemos hoje, ele não fazia parte do cânon hebraico original, mas ele foi dividido a partir do ano 200 da era cristã. Na realidade, ele era apenas um único livro, juntamente com o Evangelho de Lucas. E aí depois, ao longo dos anos, no ano 200 depois de Cristo, Atos então se tornou um livro independente de Lucas. No Antigo Testamento também existem, ocasiões como essa, como o livro de Esdras e Neemias, são apenas um único volume, como também o livro de 1º e 2º Samuel, são apenas um livro, como também o livro de 1º e 2º Reis, e também o livro de 1º e 2º Crônicas. Então Lucas e Atos, no início, eram apenas um único volume. Hoje que nós conhecemos, 2 volumes aí, mas de uma mesma obra, de um mesmo autor. Nós temos o tema do livro de Atos dos Apóstolos. O livro de Atos, ele contém a história do estabelecimento e do desenvolvimento da igreja cristã. Ele fala sobre a proclamação cristã e também a proclamação do evangelho no mundo. Esse evangelho, ele precisava ser pregado nos 4 cantos do mundo. Ainda não conseguimos chegar à totalidade do globo, mas o que temos em Atos, capítulo 1, versículo 8 é o seguinte: mas recebereis o poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Então, o que nos habilita para sermos essas testemunhas e para proclamar o evangelho para as nações, nada mais é do que o poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo estando na sua vida, você poderá ser uma testemunha na sua geografia, ou seja, Jerusalém, ou na sua cidade onde você vive, também na Judéia, outras cidades, também em Samaria, outros estados, ou até os confins da terra, lugares distantes, em outras culturas. Existem palavras que definem o livro de Atos. São pelo menos 3 palavras-chave que eu separei aqui para vocês. A primeira é ascensão, falando sobre o Senhor Jesus subindo, se ascendendo depois da morte e ressurreição. A segunda palavra é a descida. Ele prometeu, com a sua partida, um outro consolador, o Paráclitos. Então nós temos a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. E também nós temos a expansão do Evangelho, do Reino de Deus, é o que nós temos como palavras-chave no livro de Atos. A autoria, a gente vai chegar à conclusão que o livro de Atos foi escrito por Lucas. A impressão que se dá nesse livro é que Lucas teria usado como um diário de viagem, como fonte, de um material rico. E por que nós chegamos a essa conclusão? Em primeiro lugar, porque existe uma dedicatória a Teófilo, tanto em Atos capítulo 1, versículo 1, como também em Lucas capítulo 1, verso 3. Então, essa é a primeira conclusão que chegamos. O mesmo autor de Atos é o mesmo autor de Lucas. Em segundo lugar, o estilo
e o fato do autor ter sido companheiro de Paulo. Nós temos na história uma pessoa que ficou com Paulo até o final da vida, que foi o evangelista Lucas. Então nós temos aí uma conclusão de que esse mesmo que ficou com Paulo até o fim da sua vida foi aquele que escreveu tanto o livro de Atos como também o livro de Lucas. Em terceiro lugar, esse livro ele acaba registrando, muitas mensagens na terceira pessoa do plural, nós. E aí nós temos ali, por entendimento, que quando Lucas se refere a nós, ele está falando da sua companhia com Paulo, ele está falando do seu companheiro de viagem, de missões. Agora, quem foi Lucas, professor Eduardo? Pouco se sabe biblicamente sobre ele. O seu nome é mencionado somente 3 vezes no Novo Testamento. O apóstolo Paulo vai chamar Lucas de médico amado, o único escritor da Bíblia que não era judeu. Olha que curiosidade, todos os outros escritores bíblicos, mais de 40, eram judeus. Lucas é um dos únicos que não era judeu. E a tradição, os estudiosos, dizem que Lucas era um homem de uma cultura e de uma erudição científica. É possível até que ele tenha estudado medicina na Universidade de Atenas. Por isso que Lucas, dos 4 evangelistas, é o mais detalhista, é o mais minucioso, porque ele tinha um olhar clínico, ele tinha um olhar científico. Vamos ver um pouquinho sobre a relação de Lucas com o apóstolo Paulo. Ele ficou em Filipos até a volta de Paulo, 6 ou 7 anos depois. É o que está registrado em Atos, capítulo 16, versículo 40. Nós temos uma palavra nesse versículo que diz: dirigiam-se. Quando ele tornou a se juntar com ele, lá em Atos capítulo 20, versículo 6, ele também usa esse verbo, navegamos. Então, denota que ele tinha uma companhia, que ele estava na companhia de Paulo. E com ele ficou até o fim, possivelmente até a morte de Paulo em Roma. Para quem não sabe, Paulo ele foi decapitado e Lucas foi um dos únicos que ficaram com Paulo até o final. Para quem o livro de Atos foi escrito? O livro de Atos foi escrito particularmente para um nobre cristão chamado Teófilo. Mas de um modo geral, esse livro ele vai se expandir para toda a igreja. Não é uma literatura apenas de Lucas endereçada a Teófilo, mas é para mim, é para você, é para nós que fazemos parte da Igreja do Senhor. Essa foi a nossa aula de número 1. Espero que você tenha recebido um conhecimento avançado. Fica com a gente que nós teremos ainda mais aulas nesse módulo e eu sei que você vai aprender muita coisa boa. Até lá!